Olá, bem-vindo ao nosso programa Vida e Atitude de hoje. Olha só, hoje estou com um convidado bem especial aqui, é o pastor Paulo Cunha. E ele é uma pessoa que tem feito a diferença na sociedade de várias formas. Você vai conhecer um pouquinho da história dele e o que ele anda fazendo para ajudar as pessoas. Bem-vindo, meu querido pastor Paulo Cunha, tudo bem? Obrigado, Clarice. O programa é visto por nós já há algum tempo. Gosto de ouvi-la, de vê-la, assistir as coisas e prazer estar com vocês aqui, com certeza. Ah, que alegria, que bom saber disso, né, que vocês acompanham o programa, e é bacana que o pastor sempre tem algo de bom para nos trazer. E hoje eu queria, assim, que as pessoas conhecessem um pouquinho da sua história, né. Além de pastor, o senhor faz várias coisas, conte um pouquinho sobre você. Então, eu tenho uma história de 30 anos de pastorado com igrejas tradicionais, vamos dizer assim, com o ministério tradicional. Nos últimos 4 anos eu estou no ministério social. Eu sou capelão também, formado, então eu tenho o bacharel em teologia, a experiência pastoral, capelania e eu cuido de cuidadores. Quem são esses cuidadores? São as mães residentes, auxiliares, são os colaboradores da obra social, porque a gente vive no setor de alta complexidade, então o estresse é muito grande. Além disso, eu gosto de escrever, então eu tenho 3 livros editados, publicados, escrevo constantemente, sou da Academia Poética Brasileira, não é isso? Então, assim, eu trabalho hoje com a coordenação de família acolhedora, sou também representante da instituição junto aos órgãos públicos e entidades religiosas, faço parte do grupo global de religiões pela criança. Então, a gente acaba se envolvendo, a obra social me apetece, me atrai muito. Olha só, que coisa linda! E é bonito de ver assim o quanto que vocês têm ajudado as pessoas e levado transformação. Inclusive, o senhor e sua esposa, Leolina, certo? Violino. Estão à frente de um trabalho muito bonito que já virou referência, não somente na nossa cidade, mas é conhecido pelo Brasil afora, que é a instituição chamada Acridas. Fale um pouquinho para nós o que significa Acridas e o que que ela faz. Então, a Acridas é uma associação cristã de assistência social que teve início lá em 1984 com um grupo de cristãos jovens que se interessaram pelo bem-estar das crianças de rua ou crianças abandonadas que perambulavam pela cidade. Então, foi gerado assim, foi um cidadão lá, um irmão da igreja que doou o terreno, e aí eles começaram com uma pequena casa. Hoje a Acridas ela tem uma grande aldeia, tem uma casa fora, são 6 casas-lares e 60 crianças internadas com 48 colaboradores trabalhando dia após dia. E essas casas lares, elas acolhem crianças de que idade até que idade? Então, a Acridas hoje acolhe de 2 a 12 anos de idade. 2 a 12. 12 a 12. Então, a gente tem hoje casas que tem cada uma delas uma média de 10 crianças. São crianças que foram separadas das suas famílias de origem, que a gente chama, por causa de alguma violência, negligência, e a justiça entendeu que elas sofriam algum risco e vulnerabilidade ali dentro. Então, elas vão para a gente por um certo período. Certo. E assim, qual que é o máximo de tempo que as crianças podem ficar lá? Clarice, 18 meses. 18 meses? 1 ano e meio é o estipulado pela justiça. Pode ser menos, tomara que o seja. A gente sempre torce para que a criança saia logo desse ambiente de acolhimento para estar em família, que é a melhor Uhum. condição da criança, mas pode também se estender se não houver nenhuma, por todo o esforço que acontecer, não houver uma solução ainda da justiça para o destino dessa criança, seja de destituição do pátrio, do poder familiar, ou seja, para adoção, não acontecer, essa criança precisa continuar sendo acolhida, infelizmente, por mais tempo. Aham. E quando acontece então da criança não conseguir voltar, para sua casa, ou de repente é uma criança que está naquela fase da adoção, que é algo que parece ser muito complexo para algumas famílias que querem adotar e às vezes não conseguem adotar dentro daquele tempo esperado. A criança também espera que os seus papais, a sua família nova vai aparecer e aquela família não aparece muitas vezes. E é um desafio, né, lidar com É um isso. desafio. É um desafio muito grande. Porque as crianças já vêm traumatizadas, as encarregadas de dores, de angústias, de inseguranças, sentimento de não ser amada. Porque todo mundo, em via de regra, tem um desapego, que a gente chama de teoria do apego. Para desapegar a criança, então, primeiro ela desmama, vai sair direitinho da sua mãe até se tornar uma pessoa mais independente. A criança vai virando adolescente, por tal. Ali não. Ali é tomado, é uma ruptura pesada, bruta. Ela é tirada do seu seio familiar. Por mais que a criança sofra, ela sempre quer o seu lar. Sim. Quando ela vai para a gente, qualquer outra instituição de acolhimento, ela não pensa numa outra família, pensa na dela. É todo um processo, tem visita semanal quando não há restrição judicial. Família ou familiares vão ver essa criança e assim o processo vai se desenvolvendo.
O que acontece é que, nessa dinâmica, a criança também tem que ser tratada, socializada, estudar, tem que estudar. Então, tudo isso a instituição promove para ela, proporciona para ela. Então, escola, saúde, esporte, cultura, contraturno, tudo isso vai. Mas tudo isso ainda não é o suficiente, porque a criança precisa de um lar, onde tem afeto individual também para ela. Sim, sim. E por falar em lar, existe agora um programa do governo que está trabalhando nisso, com famílias acolhedoras, né? Famílias que acolhem essas crianças quando ela está nesse processo. É isso? Então, no próximo bloco, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que funciona este programa. É um programa do governo, certo? Uhum. Queria que você contasse um pouco e se vocês já têm ou tinham um programa parecido com esse através da sua instituição, pode ser? Pode ser. Então tá, você que está ligadinho conosco, fica aí porque a gente já volta para continuar esse assunto. Eu amo a Bíblia, eu sou apaixonada pelos seus ensinamentos e tem um versículo que quando você pensa sobre a Bíblia, este versículo falando dela mesmo é sensacional, dela mesma é sensacional, que é 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos fazer ver aquilo que está errado em nossas vidas e colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado. Eu fico pensando, não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que eles olhem a própria vida e saibam avaliar as escolhas que estão fazendo, se estão corretas, se não estão? Então, por que nós muitas vezes afastamos os nossos filhos da Bíblia, da palavra de Deus? Às vezes a gente acha que é um livro de adulto e esquece que Provérbios fala que os ensinamentos que estão contidos nessas escrituras dão sabedoria para os jovens e para os inexperientes. Ou seja, eles têm o poder de ensinar os nossos filhos a fazer escolhas corretas. Na Páscoa, em que a Manuela tinha 6 anos, a minha filha mais velha, nós demos de presente para ela a sua primeira Bíblia. E era uma Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje. Hoje nós temos muitas traduções de Bíblias que são muito fáceis e acessíveis para as crianças lerem. E eu lembro que eu mostrei para ela e sugeri que ela começasse a ler João. E isso foi muito especial para ela. E assim que ela terminou de ler o livro de João, ela resolveu começar por Gênesis. E ela leu todo o livro de Gênesis, todo o livro de Êxodo. E quando chegou em Levítico, eu confesso que eu falei para ela, filha, pula para Provérbios, vai lá para Salmos. Mas ela falou, não, eu quero ler em ordem. E ela leu Levíticos, e Números, e Deuteronômio, e ela recentemente estava em Isaías. E eu acho isso muito precioso, você pensar que uma criança de 9 anos, agora com 10 anos, já leu tanto da Bíblia, tanto que às vezes muitos de nós adultos ainda não tivemos essa experiência. Com 5 anos, eu já tinha ensinado ela alguns versículos de cor. Deus é amor, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. E eu nunca vou esquecer um dia que ela chegou em casa depois de ter tido uma confusão na escola e uma criança foi muito grosseira com ela. E eu perguntei para ela como que ela respondeu. E ela lembrou, vencer o mal com o bem. E isso encheu meu coração de alegria, porque esse é o investimento que nós temos que fazer nos nossos filhos. Fazer como se fosse uma esponja embebida da palavra de Deus, para que no momento de necessidade, essa palavra venha à mente delas, nossas crianças, e elas saibam como responder. Voltamos, é o Vida e Atitude aí na sua tela através da Rede Super de televisão. Olha que assunto interessante, estamos falando hoje aqui com o pastor, escritor e uma pessoa muito engajada na ação social, na solidariedade, na ajuda ao próximo. Ele tem projetos lindos e um dos projetos que ele está à frente, diretamente atuando ali com as crianças, cuidando dessas crianças, é a Acridas. E nós estávamos falando sobre o programa de acolhimento. Pastor Paulo, esse programa de acolhimento, você já tinha no seu coração esse sonho já, né? Que Sim. existisse alguma coisa parecida? A gente trabalha com crianças há algumas décadas, desde crianças de rua, situação de rua, como crianças vitimizadas. O que acontece é que dentro da nossa Constituição e tanto do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, se propõe, se determina que é um direito da criança e do adolescente que tenha convivência familiar. Toda instituição de acolhimento que não seja familiar, seja coletiva, ainda viola esse direito da criança. Então a gente queria que não violasse. E muita gente não queria que violasse, mas tinha que fazer, então, políticas públicas, leis que projetassem esse tipo de situação, inclusive com subsídio
financeiro, porque ninguém faz isso sem ajuda financeira. Então, a Cridas, por exemplo, há 3 anos atrás, já vinha lutando para que esse programa fosse colocado aqui em Curitiba. E conseguimos ter o governo, conseguimos provocar isso, conseguimos instigar isso com políticas públicas junto à Câmara dos Vereadores. Alguns deputados acataram o nosso projeto, foi levado, foi estudado. Posteriormente, um outro deputado colocou em votação de urgência e conseguimos, em 31 votos, 30 a favor e uma abstinência, porque o da abstinência não quis negar o projeto, mas ele não conhecia o projeto. Ele fala, eu não estou contra, eu só não sei o que é o projeto. Aham. Então foi considerado unânime e foi para a mesa do nosso prefeito e foi então assinado em outubro do ano passado um convênio onde nós fomos selecionados também para receber 15 famílias a princípio. Olha só, e já está funcionando. Me parece, conforme estávamos conversando nos bastidores, que já alguns lugares já estavam, né, Sim, fazendo já esse tanto no projeto. Brasil, vários estados estão, vários municípios, como no Paraná, nós podemos chamar aqui, é bom que diga mesmo, a referência da América Latina hoje é Uhum. Cascavel, no Paraná, com um projeto que foi provocado, estimulado pelo Dr. Sérgio Creus, que hoje é o desembargador. Então, lá é referência. Lá hoje não existe casas de acolhimento, existe casas de passagem. Certo. E são mais de 200 famílias acolhendo crianças. E esse é o nosso sonho também, que em Curitiba se estabeleça essa inversão, que cada vez menos seja institucionalizada a criança em coletividade e mais guardada temporariamente em famílias. Uhum. Mas esse projeto, ele não causa um vínculo com a criança? Será que a criança não vai ter aquele apego com aquela família que ela vai estar lá? De repente fica um pouco mais de tempo, eu não sei qual que é o tempo máximo que pode permanecer com esta família de acolhida passageira, digamos assim. Quanto tempo a criança pode ficar nessa Então, casa? Clarice, tomara que crie vínculos. Aham. Mas e Isso. depois daí, digamos assim, deu certo a adoção, né? Essa é uma Aham, pergunta que muitas pessoas fazem, então eu estou aqui me sim. colocando no lugar dos nossos telespectadores. Então, aí aconteceu lá que a criança foi para a casa de acolhida e ficou um determinado tempo, mas Sim. aí deu certo a adoção. E então agora a família que vai adotar ela permanentemente já conseguiu, acertar todos os detalhes e vai acontecer. Como é que fica a cabeça dessa criança? Ela tem um tratamento, tem um Uhum. psicólogo que vai acompanhar, um conselho tutelar, alguém que possa, assim, orientar essa criança para ela não ficar um pouco perdida até de repente? Não, com certeza, o programa é altamente assistido. O programa tem assistente social, tem psicólogos, tem a rede de proteção do município, quer dizer, não é uma coisa que Isso é deixa, leva importante. embora e espera passar o tempo. Todo o tempo, quase que semanalmente, existe uma visita técnica, existe uma conversa, enquanto tudo está se processando. Porque, na verdade, quando se fala família acolhedora acolhendo uma criança que é vitimizada ou está em vulnerabilidade, existe a família de origem. Sim. Dentro do governo, uma condicional do governo é que a preferência, não seja uma obrigação, porque vai depender de várias situações. A preferência é que se volte a criança, volte para a família de origem. Ela não perdeu sua identidade, ela não mudou de nome, ela sabe que tem seus pais, ou sua mãe, seu pai, familiares, ela é visitada, tem a convivência em determinado dia da semana que eles se encontram, não perde o vínculo Ah, não familiar, perde. não Isso é perde. importante. O que acontece é que as famílias acolhedoras são também treinadas, são capacitadas, elas são habilitadas. E o tempo todo a gente fala, primeiro, não é adoção, é uma guarda temporária. É Uhum. até 1 ano e meio, 18 meses. Pode ser mais? Pode ser. Se acontecer, o juiz é que vai determinar se pode ou não mais. Que nós executamos. Quem determina é a justiça. Então, o juiz que Sim. pode dizer isso ou aquilo outro. Nós apenas cumprimos a nossa obrigação diante do que o juiz manda. Fazemos com amor, com carinho. O que acontece? É importante que a criança tenha vínculos. Nós temos casos no Brasil que o acolhido que volta para o seu lar de origem, ele chama o outro de pai, de tio, às vezes Olha, se encontram, às vezes as famílias se confraternizam. Não tem problema, os vínculos são sim, importantes. O que sim. tem que saber é que os vínculos não podem ser perturbadores do coração e do desenvolvimento saudável da criança. Ela sabendo que está ali temporariamente, que tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento assistencial no sentido da assistência social. Se está sendo acompanhada, se a família está sendo acompanhada, qualquer problema, 24 horas por dia está à disposição. Ou seja, ela não está
sozinha. Não está à Não, mercê de uma família qualquer e que não não, foi treinada. Achei interessante quando o senhor falou desse treinamento. A família é treinada, então, com certeza, a família sendo treinada, não vai ser qualquer um que vai ficar com essa criança. não. E assim, com certeza, então essa criança vai também aprender alguns valores, vai aprender ali coisas boas, vai ser muito amada e Essa acolhida, é a ideia. se sentir até pertencente, né, à sociedade ou àquele meio que ela está ali, naquele Justamente, momento. essa é a ideia. A ideia é que a criança ela seja não só protegida, mas ela seja agregada de valores ou renovada em valores. Por quê? Porque quando ela voltar para a sua família de origem, lá também está sendo trabalhado isso. E a ideia é que isso haja uma transformação social. A família perdeu temporariamente a criança, sofre com isso, mas está sendo trabalhada para ter reintegração da criança. Ela volta. A criança, ao mesmo tempo que foi vitimizada, tem um tempo de segurança, onde ela pode ser tratada, amada, e as suas emoções, seus sentimentos, seu desenvolvimento pode ser restaurado e renovado para dar continuidade à sua vida. A família de acolhedora é exatamente esse papel. Ela é esse abrigo seguro, esse ambiente protetor, onde a criança vai aprender disciplina, não é nada mais, nada menos do que os filhos que essas famílias têm, vai sair com eles, vai para cinema, vai para aula, o pai acolhedor leva e busca, se tiver carro, se não vai de ônibus, é uma realidade que ela vai viver, só que não a realidade da violência e da negligência. Joia. Muito bom, pastor. Nós vamos para mais um breve intervalo. Você que está ligadinho com a gente, não sai daí, já voltamos para dar continuidade a este assunto. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Sabe, eu gosto muito de perguntar para os meus amigos ou para as pessoas que eu conheço se elas, e aí, quando você está feliz? E quando elas me perguntam de volta, eu gosto de dizer, cara, eu sou feliz. E ser feliz é diferente de estar feliz. E estar alegre em todo o tempo também é diferente. Mas o que eu quero dizer com isso é que, sabe, a palavra nos ensina que nós devemos nos alegrar em todas as circunstâncias, sabe? Não deixar que momentos e problemas à nossa volta tirem a nossa alegria do nosso coração. Eu acredito que para manter um coração assim alegre é entender a gratidão no nosso coração, é deixar de reclamar e sim agradecer. Então eu queria desafiar você nessa semana a tentar não reclamar de nada, mas exercer a gratidão. E eu tenho certeza que isso vai gerar uma alegria no seu coração e vai abençoar muita gente. E é isso aí. Voltamos com o Vida e Atitude. Estamos aqui num bate-papo muito interessante. O pastor Paulo Cunha. Ele é uma pessoa que faz a diferença na sociedade. Nós estamos aqui falando sobre o Acridas, falando também sobre o programa de acolhimento, famílias que acolhem crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Pastor, mas é bacana a gente entender que esse programa de acolhimento, né, as famílias que acolhem as crianças, ocorre de uma forma organizada. Não é Sim. assim, uma coisa no oba-oba, não. É tudo de uma forma organizada. Essa família, ela recebe uma ajuda de custo para poder ter condição de cuidar dessa criança? Então, dentro do plano do governo, realmente existe um subsídio. Subsídio para dar uma força à família, vamos dizer assim, um apoio. A Uhum. família tem que ter alta sustentabilidade. Ela não vai viver com o dinheiro de uma criança, mas tem coisas que fogem, um dentista, um material escolar, um transporte, que a gente chama merenda, né? Sim, Situação. A criança precisa ter recursos para ela, e às vezes a família, quando recebe uma criança, aquilo ia passar do orçamento. sim. Então vem um subsídio que ajuda a isso não ser tão afetar tanto a família. Eu imagino que seja feita uma triagem, então, com essas famílias que se inscrevem para participar, para ajudar nesse programa. Sim. Nós temos uma triagem, tem uma visita técnica, tem alguns requisitos, por exemplo. Primeiro, tem que ser acima de 21 anos de idade, pelo menos um membro da família. Não pode ter antecedente criminal. Não pode ter nenhum tipo de indício de envolvimento com tóxicos, com substâncias que alteram a pessoa na sua condição mental. Não pode ter também doenças mentais, porque a criança já vem com Uhum, dificuldade. Também não pode ser uma família que não tem a mínima capacidade de se autossustentar. Então, assim, tem uhum. todos os critérios que a gente procura para que possa ver nessa família um lugar que a criança não vá ter outro trauma.
Certo, é porque ela já sai de uma situação de vulnerabilidade, já está traumatizada, então ela precisa ser acolhida e ela precisa ter uma vida melhor do que ela estava tendo. Ela estava tendo antes, Pelo ela menos. precisa ver alguma transformação ali, até para essa Isso. criança sair daquele quadro, muitas vezes de depressão, não é verdade? Que a criança entra numa ansiedade, muitas vezes pode até se deprimir e Sim. tudo mais. Então é importante isso aí que o pastor falou. A família tem que ter estabilidade, tem que ser uma família, a gente sabe que família é família, tem aqueles contratempos, mas tem que Sim, ter estabilidade, bom relacionamento, pessoas saudáveis. O ambiente da criança tem que ser ambiente curativo, tem que ser ambiente seguro. Se ela vai lá para ver briga, se ela vai... Então nós temos toda uma equipe que avalia isso, que conversa isso. A própria FAS, Fundação de Ação Social, requer, por exemplo, laudo psicológico, tem que mandar laudo físico de saúde, tem que mandar. legal. Então, assim, não é uma coisa, é tudo alinhado. FAS, Acridas, família acolhedora, dentro desse processo para que a criança venha ter um lugar mais seguro possível para ela. Eu acho importante, claro, dizer que é muito. Por qual a diferença entre instituição de acolhimento, o acolhimento institucional coletivo, para a família acolhedora? É gigantesca a diferença entre ser acolhido no lugar coletivamente para o lugar que ela vai ser individualmente assistida. Tem um estudo na Romênia, e que foi feito também em Harvard, que foi testado 3 situações de criança. Uma em família normal de origem, quando a gente fala normal que é de origem, uma que é em abrigos tipo orfanatos, e outra que é em famílias acolhedoras. O déficit de desenvolvimento daquela que não tem nenhuma família é de 4 meses por ano de déficit no seu desenvolvimento natural, emocional, psíquico e tudo mais. A família de origem normal, lá, que a pessoa não saiu, a criança, para outra que é acolhedora, é praticamente igual. Porque mostra que o que está em jogo é afetividade, é individualidade, é quando a criança tem uma atenção específica. Nós, na Acridas, nós tivemos, antes desse programa com o município de Curitiba acontecer, nós temos 3 famílias que nos foram dadas autorização judicial para que pudessem acolher. Uma foi com 2 crianças, 2 irmãs, que eram órfãs, acabaram indo para lá porque não tinha família, ficaram órfãs. E é tão interessante que, assim, uma delas era mais ativa e a outra tinha problemas cognitivos, de relacionamento, mais retraída, sofria certa pressão, bullying por causa disso. Quando foi para a família acolhedora, essa menina se transformou. Quando ela visitava a gente na Acridas, parecia era outra menina. Puxava as brincadeiras, contava história, conversava. Por quê? Um cuidado individualizado. Ela estava com a irmã, é verdade, mas as duas tiveram um tratamento individualizado. Hoje as duas estão em adoção, estão indo para a Inglaterra em setembro. Olha só. Uma tem, acho que 8 anos, outra tem 10, ou por aí, que elas ficaram 2 anos acolhidas. Então, meninas que estão até no YouTube aí, com um canal, falando da vida delas, está um sucesso. Fez toda a diferença, Fez toda a esse diferença. cuidado. Temos uma adolescente e um adolescente que foram também. Uma, como não foi adotada, ficou até os 18 anos. Ela acabou saindo do programa, quis morar sozinha, mas depois de um certo tempo ela foi para a família que a tinha acolhido e pediu para voltar. E ela voltou Olha, para a família, não mais como uma acolhida, não mais dentro do programa, mas numa outra relação de amor, de carinho, de amizade. E um outro, um rapaz que não tinha conhecimento da sua família onde estava, acabou procurando e foi acolhido na família acolhedora, acabou procurando a sua mãe, achou, e nós conseguimos ter um dia de confraternização onde retornou a família de origem, que é a sua mãe e o seu padrasto. que incrível. Incrível. Então, assim, a gente tem assim um olhar muito gracioso, muito esperançoso com a família acolhedora. Não que o outro acolhimento não seja bom, não é o melhor. Como eu falei, a criança está numa casa com outras 9 Uhum. crianças, são diferentes. Tal. Quando ele vai para a família acolhedora, a coisa muda assim, maravilhosamente. Olha É só, muito bom. fantástico. Pastor, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui de hoje, deixa aí a dica então para as famílias que estão nos acompanhando, o que que essa família pode fazer então para entrar nesse programa, para poder colaborar e talvez aí cuidar, fazer parte dessa acolhida aí para algumas crianças. Então, a Constituição diz que é direito, que é obrigação da família, da sociedade e do Estado dar os direitos à criança. Se elas estão acolhidas, é porque alguém falhou nesse direito. Até mesmo o Estado e políticas públicas acontece às vezes. Quando você quer ajudar uma criança, tirar ela dessa situação, pelo menos ajudá-la a sair dessa situação, o que precisa? Você colocar a sua vida à disposição, sua casa à disposição. Ter uma missão. Qual a missão? Eu vou ajudar uma criança pelo período que for necessário a restabelecer sua saúde física, mental,
espiritual, emocional, para que ela possa retornar ou a família de origem, ou a família extensa, que seria avô, avó, tio, parentes, ou mesmo ir para a adoção. E que, principalmente, ela possa ser restaurada no seu desenvolvimento de vida. Porque nós sabemos que de 0 a 6 anos é a formação muito forte da criança, a principal formação dela. Depois disso, ela também vai ter formações, mas ela fica muitos valores. Se a gente não cuidar dessas crianças, a nossa sociedade vai estar mais doente no futuro. Então, se nós amamos essas crianças e adolescentes agora, se nós ajudamos essas crianças e adolescentes a terem um lar, a ter uma referência, a terem um ambiente seguro para que elas possam dar continuidade na vida, nós estamos salvando vidas. Então, essas famílias podem sim procurar a CRIDAS, podem entrar no site da FAS, olha lá, Programa Família Acolhedora, e pode se inscrever para o curso, e fazendo o curso de capacitação, que são 10 disciplinas, você vai entender melhor, vai saber se quer ou não se aprofundar e realmente fazer parte desse programa. É uma oportunidade tremenda de fazer um bem transformador na sociedade. Perfeito, pastor, adorei o bate-papo, muito bom Eu saber amei. mais sobre esse assunto e poder ajudar aí as nossas crianças e também trazer essa orientação aí às famílias. Obrigada. Olha, você está de parabéns, faz muita coisa bacana, faz a Graças a diferença aí, Deus. como eu falei antes. Que Deus continue usando a sua vida e parabéns por todos os seus projetos. Obrigada. Obrigado aí. É isso aí, gente. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Até mais.